Olá, boa tarde. Confira a partir de agora a transmissão da 18ª sessão da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Espírito Santo. A sessão realizada no dia 4 de junho. Boa tarde a todos. Havendo quórum presente o Ministério Público Especial de Contas, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e submeto a esta Câmara para aprovação a ata da 17ª sessão ordinária de 2014, distribuída eletronicamente. Discussão, votação, leitura do expediente. Não há expediente, Excelência. Comunicação da presidência e também sorteio de processo. Não tem. Palavra franqueada aos senhores conselheiros, procurador e conselheiros em substituição. Também não. Devolução de processo em vista. Também não, né? Tem. Processo 304, Câmara Municipal de Santa Teresa. Relator conselheiro Sérgio Borges, visto com o Ministério Público de Contas. Estamos devolvendo, Excelência, hoje. Devolvido o processo. Apreciação de medida cautelar também não temos. Julgamento dos processos. Tem um processo de... Até a leitura de acordos. Desculpa, até aqui. Leitura de acordo, palavra com o conselheiro Sérgio Budivi. Obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores, acordo TC 310/2014, processo TC 9112/2013, representação em face da Prefeitura Municipal de Laranja da Terra, procedência, multa, autorizar desde já o parcelamento da dívida ou a cobrança e arquivamento. Acordo TC 350/2014, processo TC 2783/2013, prestação de contas anual referente ao exercício 2012 do Fundo Municipal de Assistência Social de Montanha. Contas regulares, quitação, arquivamento e é só. Palavra com o conselheiro Sérgio Borges. Acórdão TC 187/2014, processo TC 2224/2005, apenso, processo TC 1787/2005, da Conduza, Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano, prestação de contas anual exercício de 2004, responsável Sérgio Flores de Oliveira. Considerar iliquidáveis as contas, proceder ao seu trancamento, segundo determinação, terceiro, arquivamento. É só, presidente. Acordo TC 293/2014, processo TC 1635/2013, Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul, tomada de conta especial, convênio número 002/2007, aplicar multa, reiterar notificação para encaminhamento do processo de tomada de contas ao tribunal. Responsável, Flávia Roberta, Prefeita Municipal. Acordo TC 292/2014, processo TC 5899/2013, Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul, instalação de tomada de conta especial. Responsável, Maria Albertina Freitas, Prefeita Municipal. Aplicar multa, reiterar notificação para encaminhamento do processo de tomada de contas ao tribunal. Julgamento dos processos em pauta. Na minha relatoria, tem 2 processos da prestação de contas anual da Câmara Municipal de Itaguaçu, onde nós teremos a defesa oral. Portanto, vou ler aqui são 2 processos idênticos que o advogado irá fazer
a defesa. Primeiro processo. (1831) 2011, Câmara Municipal de Itaguaçu, prestação de contas anual, exercício 2010. O responsável é Odélio Aparecido Paulista. Trata os presentes autos de prestação de contas anual da Câmara Municipal de Itaguaçu, referente ao exercício financeiro de 2010, sob a responsabilidade do senhor Odélio Aparecido Paulista, presidente da Câmara Municipal. A 4ª Secretaria de Controle Externo, através do relatório técnico contábil RTC 136/2012, examinando a prestação de contas anual da Câmara Municipal de Itaguaçu, referente ao exercício 2010, constatou que as referidas contas encontram-se inconsistentes, motivo pelo qual sugere a citação do senhor Odélio Aparecido Paulista para apresentar justificativos quanto à inconsistência constante no item 6.3.4. Gasto total do Poder Legislativo superior ao limite máximo estipulado pela Constituição Federal no valor de R$ 490.762,69. De acordo com o termo de citação, número 668/2014, o responsável foi devidamente citado, comparecendo aos autos com suas justificativas e documentação às folhas 195 a 217. Posteriormente, o feito foi devolvido à 4ª Secretaria de Controle Externo, que, analisando a defesa apresentada, elaborou a instrução contábil conclusiva, ICC 198/2012, porém não acolheu as justificativas expostas, considerando assim mantida a irregularidade, opinando ao final pela irregularidade das contas da Câmara Municipal de Itaguaçu na gestão do senhor Odélio Aparecido Paulista, referente ao exercício 2010. Os autos foram encaminhados ao Núcleo de Estudo Técnico e Análise Conclusiva, NEC, que, por meio de instrução técnica conclusiva ITC 159/2013, manifestou-se conclusivamente nos seguintes termos. 4.1. Consta que a Instrução Técnico-Contábil Conclusiva ICC 198/2012 considerou irregular as contas apresentadas e que o Plano Anual de Auditorias Ordinárias, referente ao exercício 2010, PA 2011, não contemplou a Câmara Municipal de Itaguaçu no rol de entes e órgãos a serem objeto de auditoria ordinária. Portanto, tornam-se desnecessárias maiores considerações, eis que as razões que apresentam para sugerir a irregularidade das contas são suficientes e se coadunam com as normas atinentes à matéria. 4.2. Registra-se da análise contábil que o relatório de gestão fiscal não foram apontados indicativos de irregularidade, que foram observados os limites constitucionais e legais máximos em despesas com pessoal, com subsídios vereadores e cumprimento do artigo 42 estabelecido na Lei 101/2000. Contudo, não foi observado o limite máximo estipulado à Carta Maior, de 98, no que se refere à despesa total do Poder Legislativo. 4.3. Sendo assim, e diante do preceituado no artigo 79, inciso 3º da Resolução 18202, bem como no artigo 1º, inciso 4 da Lei Complementar 621/2012, opina-se para que sejam consideradas irregulares as contas do senhor Odélio Aparecido Paulista, presidente da Câmara, frente à Câmara Municipal de Itaguaçu, relativas ao exercício de 2010, nos termos do artigo 84, inciso 3º da Lei Complementar, quanto ao auto de gestão abaixo especificado, quanto ao ato de gestão abaixo especificado. Gasto total do Poder Legislativo superior ao limite máximo estipulado pela Constituição Federal. E na observância do disposto do artigo 29, inciso 4 da Constituição Federal. 4.4. Desta forma, sugere-se ao plenário desta Corte de Contas a aplicação de multa ao responsável na forma do artigo 628 e 96, inciso da Lei Complementar. O Ministério Público de Contas, através do parecer PPJC 10/01/2013, da lado do procurador Dr. Heron, manifesta de acordo com a proposição do Núcleo de Estudo Técnico de Análise Conclusiva, NEC, pugnando pela irregularidade das contas apresentadas pelo senhor Odélio Aparecido Paulista, exercício 2010, no Legislativo de Itaguaçu. Pugna é o responsável pela realização de sustentação oral nesta sessão, a qual defiro devendo ser realizada nos termos regimentais. É o relatório do processo 1831. Vamos agora
o processo que é essa prestação de 2010. A outra prestação, que basicamente nos mesmos termos, é a prestação de contas anual de 2011, que também não é diferente nada do relatório que foi lido neste momento. Eu acho que não precisamos nem de ler, senhores conselheiros, o relatório que trata-se de matéria idêntica. Portanto, eu convido o procurador próprio para fazer a defesa no prazo de 15 minutos regimentais, mais 15 se assim necessitar. Excelentíssimo senhor presidente desta segunda Câmara, demais conselheiros membros, ao ilustre representante do Ministério Público de Contas, auditores da Magistratura Especial, público presente, o que me traz a essa tribuna, mais uma vez, e também quero dizer que é sempre um prazer estar aqui nessa Corte de Contas, que está para ser julgado nesse momento o presidente da Câmara Municipal de Itaguaçu, nos processos TC 1831, 2011, referente às contas do exercício 2010, e TC 2414, referente às contas de 2011 da referida Câmara Municipal de Itaguaçu. Essas contas tiveram a opinião pela irregularidade, nós ouvimos o relatório, tanto da equipe técnica quanto do Ministério Público, com base em um mesmo motivo, e esse motivo foi excesso de limite máximo de gasto do Legislativo. Nossa missão aqui é tentar demonstrar, comprovar que esse fundamento não merece prosperar e que essas contas, para essas contas, cabem a aprovação. Desses dois itens, desse único item, foram lançados dois fundamentos para se alegar que as contas, que houve esse gasto excessivo. O primeiro fundamento é que a Lei Orgânica Municipal de Itaguaçu determinava textualmente que o saldo do exercício financeiro fosse devolvido ao final do ano. O segundo fundamento da equipe técnica foi o seguinte: não existe previsão na Constituição Federal de que o saldo do exercício anterior se torne receita de legislativo para fins de aplicação do percentual de gasto previsto no artigo 29A. Por esses dois fundamentos, rejeitou-se então as contas. Quanto ao primeiro, e eu vou separá-los para fim didático, quanto ao primeiro fundamento de que a Lei Orgânica do município de Itaguaçu exigia devolução do saldo financeiro, nós devemos pedir desculpas à equipe técnica, aos auditores externos que lá estiveram, ao Ministério Público, a todos que trabalharam nesse processo, porque, infelizmente, um lapso grave aconteceu. Quando a equipe esteve lá em loco e registrou essas informações e a defesa veio para o tribunal, uma versão antiga da Lei Orgânica Municipal foi utilizada. Está aqui em minhas mãos uma emenda à Lei Orgânica Municipal de 2008, as contas são de 2010 e 2011. Em 2008, o dispositivo que exigia a devolução do saldo financeiro do Legislativo ao Executivo foi suprimido da Lei Orgânica e do Regimento Interno da Câmara Municipal. Junto com a emenda à Lei Orgânica, eu trouxe também a certidão do Legislativo de que essa ainda é a redação da Lei Orgânica daquela cidade, daquele município. Digo que devemos pedir desculpas porque, ao encaminhar uma legislação que já nem existia, acabamos levando a erro essa Corte de Contas. Porque os técnicos se basearam numa redação que, na verdade, já não existia. E quando nós analisarmos o segundo fundamento, nós vamos entender por que a Lei Orgânica, em 2008, foi alterada
e em 2010 nós tivemos, então, esse problema. Então, eu juntarei, vou entregar ao final, as cópias das alterações com as certidões originais, dizendo que essa é a redação que está em vigor hoje, que está em vigor desde 2008, para serem, então, as contas reconsideradas quanto a este único fundamento. Mas há ainda um outro fundamento, que é a redação textual do artigo 29A, que trata da questão do saldo financeiro, se ele pode ou não pode ser utilizado no ano seguinte. O texto do artigo 29A diz que o percentual do legislativo para gasto deve ser apurado pelo somatório da, abre aspas, receita tributária e demais transferências realizadas no exercício anterior. Fecha aspas. É a redação da Constituição. A equipe técnica diz que não está escrito aqui que a Câmara tem também o saldo financeiro do exercício anterior. Isso não está textual. Com isso, temos que concordar, realmente textual não é. Mas a Constituição tem tanta coisa que não é textual, não é? A Constituição não fala em casamento homossexual. No entanto, nossa Suprema Corte, da leitura da Constituição, concluiu que ela permite. Nossa Constituição, ela não fala de aborto de feto anencéfalo, nem de cotas raciais. No entanto, chegou-se a esse entendimento. Ela não fala em princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade, mas o STF diz que de suas páginas conclui-se que é um princípio da Constituição. Eu quero dizer para os senhores que textualmente, efetivamente, o legislador constitucional, o constituinte, ele não mencionou ali saldo financeiro do exercício anterior. E talvez numa leitura meramente textual da Constituição, nós possamos chegar à conclusão de que a Câmara não poderia utilizá-lo. Mas eu invoco agora a hermenêutica constitucional. Aquela releitura da Constituição pelo fim teleológico de suas normas. Por quê? Porque nós precisamos entender que os ordenadores de despesa que estão lá na ponta dessa relação, efetuando os gastos públicos, eles precisam de segurança jurídica, eles precisam de boa-fé nessas relações para que eles tenham segurança de governar. Esse texto, inclusive, não estava lá na Constituição originária, do Constituinte originário. O Constituinte derivado foi que o criou. E a lei, ela tem que ser coerente. Eu não posso dizer que uma ação é permitida e depois punir alguém por fazer aquela ação permitida. Existe um caso semelhante que os professores de direito penal costumam dizer: penalmente é proibido você fazer advocacia administrativa. Pegar o processo de algum interessado e cuidar dele lá dentro da administração, sendo você funcionário. Mas lá no Estatuto dos Servidores Públicos Federais, por exemplo, diz que o servidor pode cuidar de um processo de um parente, se for para fins de aposentadoria. Então, os professores manuais de direito penal dizem o seguinte: eu não posso punir essa pessoa por advocacia administrativa, porque se a lei cria um comportamento válido, eu não posso puni-lo na outra ponta. Eu não posso dizer para o funcionário que ele pode fazer no direito administrativo e depois chamar o direito penal para puni-lo. Isso é boa-fé, é segurança que deve ser privilegiado. A Câmara pode economizar dinheiro? Pode, e nós aplaudimos quando acontece. Ela pode deixar de devolvê-lo no final do exercício? Pode. Pode ficar para ela? Pode. A lei orgânica não proíbe, então pode. Nós aplaudimos isso. Aparecer do Tribunal de Contas dizendo para a Câmara como ela deve agir quando sobra saldo lá e ela quer usar para o ano seguinte, tem parecer, número 11/2002, dizendo como fazer com esse saldo, como criar os créditos adicionais, como fazer o registro.
E depois de tudo isso, o que nós fazemos se alguém economizar, deixar o saldo e utilizar no ano seguinte? Nós punimos. Nós falamos que a conta dele é irregular. Isso não faz sentido. Se tal situação está errada, nós temos que imediatamente revogar esse parecer, que está plenamente em vigor, tive o cuidado de consultar aqui, baixar uma instrução dizendo que os administradores públicos, a partir dessa data, não podem mais deixar saldo nas suas câmaras, que devolvam isso tudo para o Legislativo. E eu tenho certeza que os ordenadores vão cumprir. Eles não estão lá na ponta dessa relação para ficar debatendo o direito. Mas, se nós sinalizarmos para a direita e curvarmos para a esquerda, agora estou me valendo dessa frase de Fred Didier, né? Se nós sinalizarmos para a direita e curvarmos para a esquerda, nós estamos falhando com a boa-fé. Que razão haveria para se permitir a uma Câmara ficar com o saldo que economizou em um exercício para o outro, se ela não puder utilizá-lo? Nós estamos pegando um recurso e colocando no limbo, colocando numa espécie de purgatório. Ele não volta para o Executivo, nem pode ser usado pelo Legislativo. Nós vamos criar um purgatório financeiro, onde aquele recurso vai ficar, sem poder ser usado. Será que é isso que o constitucionalista queria? Será que esse era o espírito da norma? Em anexo, aqui eu tenho, para ambos os processos, fiz dois dossiês separados, cópias de ofícios, não de agora, da época, encaminhados pelo Executivo à Câmara Municipal, onde o Executivo dizia quanto daria os 7% da receita, dividiu em 12 para formar os duodécimos e encaminhou para a Câmara. Desde 2009 até 2011, a Câmara Municipal de Itaguaçu só recebeu o seu duodécimo específico, nem 1 centavo a mais. Se ela não recebeu mais do que deveria receber, como ela pode ter gastado mais? Só há uma explicação para isso, é óbvio. Ela se valeu, no exercício de 2010, de um saldo que ficou no exercício de 2009. E por isso, as contas do presidente da Câmara de Itaguaçu estão sendo rejeitadas. Em 2010, 2011 e 2012, foi construída uma Câmara Municipal lá em Itaguaçu. Um projeto a longo prazo que em 2008, quando a Câmara viu que, com aquele dispositivo de devolver o saldo todo no final do ano, jamais a Câmara Municipal de Itaguaçu existiria em prédio próprio, vivia de favor da Prefeitura. Imaginem como isso prejudica a autonomia de um poder ficar de favor dentro de um prédio da Prefeitura. Então, nesse projeto, a primeira coisa que fizeram foi a coisa mais acertada. Suprimiram o artigo da Lei Orgânica, permitindo agora economizar e ajuntar esse dinheirinho no final de cada exercício. Então, ela se sacrifica, exercício após exercício, depois de 2008, ajunta o dinheiro e é lá em 2010, faz a compra de um lote ou inicia uma construção. E agora, se os senhores forem visitar Itaguaçu, encontrarão lá uma Câmara isenta do município, realmente dependente, mas construída com o fruto desse saldo financeiro, que nós aplaudimos num primeiro momento, porque é economia, é o cofre público, e agora pretendemos punir, dizer que a Constituição não usa a palavra saldo financeiro. Mas eu, como disse, agora termino dizendo o seguinte: vamos fazer uma leitura teleológica da Constituição. Que razão haveria para o legislador impedir a utilização desse saldo financeiro? E, além do mais, o parecer desse Tribunal de Contas, que indica, que sugere ao administrador, inclusive como ele faz para poder gastar esse dinheiro no ano seguinte. Eu sei que há teses, né? Há teses, até nos nossos
técnicos aqui desta casa são pessoas pensantes, é claro, tem suas teses, né? Mas eu reclamo aqui a segurança jurídica desse que está sendo julgado hoje, né? Para que se tenha um julgamento coerente com o espírito da norma. Eu não vou mais fazer uso do tempo, não vou precisar repetir os outros 15 minutos, até porque é um único item, né? E peço aos senhores que encarecidamente afastem essa instrução técnica, que ela não prevaleça, que essa irregularidade seja considerada improcedente e que se considere, por fim, essas contas do senhor Odélio, que está aqui comigo, veio ter o prazer de, pela primeira vez, participar de uma sessão aqui do tribunal, que essas contas sejam julgadas regulares, porque é a medida de melhor justiça possível a ser feita ao caso. Muito obrigado, senhores. Vou solicitar a juntada dos documentos e retirar o processo de pauta. Como tenho mais um processo só, doutor Sérgio, esse processo 2219-2012, eu vou mantê-lo adiado. Conselheiro José Antônio Pimentel relatou os seguintes processos. Processo 183111, retirado de pauta, 2414 retirado de pauta e o 2219 também adiado. Palavra com o conselheiro Sérgio Abudib. Presidente, Vossa Excelência é o relator do processo que foi objeto de sustentação oral e solicitou que os documentos fossem juntados, também as notas taquigráficas. Obrigado. Vai facilitar no futuro. O meu único processo, a solicitação de sustentação oral, eu solicito a realização de pregão. Encontra-se presente interessado no processo 4505-2013, que se trata de uma denúncia. Responsável, Ricardo de Azevedo Favarato, ou seu advogado, Luciano Kelly do Nascimento, Caetano Correia Peixoto Alves, Marcela Rios Gava Furlan e outros. Não está presente, senhor presidente. Senhor presidente, fica mantido em pauta em face da exigência regimental. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Conselheiro Sérgio Abudib relatou o processo 4505-2013, que ele mantém suspenso por pedido de sustentação oral. Palavra com o conselheiro Sérgio Borges. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor representante do MP de Contas, processo 2224-2014, Câmara Municipal de Apiacá, representação em face da Prefeitura de Apiacá, exercício 2014. Responsável, Humberto Alves de Souza. Tratam-se os presentes autos de representação formulada pelos vereadores do município de Apiacá, senhores Paulo César de Oliveira, Paulo Sérgio da Silva e Diogo Viana Carneiro, noticiando possíveis irregularidades ocorridas na Prefeitura Municipal de Apiacá, no que tange à contratação de artistas para o Carnaval 2014. Após manifestação técnica preliminar 248/2014, realizada pela 4ª Secretaria de Controle Externo, folhas 13 e 16, foi informado que a representação atende aos requisitos de admissibilidade dispostos no artigo 94 da Lei Complementar 621/2012. Opinou ainda a área técnica pela utilização dos documentos constantes nestes autos, com o escopo de alicerçar o procedimento de fiscalização
que se realizará no exercício de 2014. Isto posto, por adequação legal e regimental, conforme estipula o artigo 1º, inciso 25, e o artigo 99, parágrafo 1º, inciso 4º, ambos da Lei Complementar 621/2013, e ainda o disposto nos artigos 181 e 182 do Regimento Interno, voto no sentido de que o plenário deste egrégio Tribunal de Contas da Segunda Câmara conheça a presente representação. Vota ainda pela inclusão dos fatos denunciados e que não foram objeto de apuração por essa Corte de Contas no Plano Anual de Fiscalização 2014, que será realizada na Prefeitura de Apiacá, período de 16 de junho a 4 de julho de 2014, nos termos do artigo 97, parágrafo 2º do Regimento Interno desta Corte de Contas, em virtude da relevância dos assuntos ali tratados, conforme MTP 248/2014, folhas 316, dando ciência aos interessados. Conselheiro, estou sendo chamado a atenção aqui que esse processo, ao incluir no plano de auditoria, ele deva ir a plenário. É isso, doutor Sérgio? Então, é muito adequado a sugestão de Vossa Excelência, mas devemos fazê-lo na sessão de terça-feira, fazê-lo inclusão em pauta, porque mexe no plano de auditoria. Aí só o plenário pode autorizar a mexida no plano de auditoria. Ok. Obrigado aí. Adianto que vou acompanhar o voto de Vossa Excelência no plenário. Com Obrigado, certeza. presidente. 2 votos já, então. Processo seguinte, 5208, Câmara Municipal 2 do Rio Preto, 2013. Representação, exercício 2011-2012. Eu vou retirar de pauta. Processo 304, 2014, Câmara de Santa Teresa. Está com o Ministério Público de Contas em segunda sessão. Devolvido. Então eu vou retirar de pauta para ver as razões do Ministério Público e trago na sessão seguinte. Fica adiado. Fica adiado. Ok. Processo 2643/2010. Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores de Jerônimo Monteiro. Prestação de contas, exercício 2009. Responsáveis: Ronaldo Ribeiro Moreira e Mário César Dan Ribeiro. Considerando a manifestação da Secretaria do Ministério Público de Contas, que certifica que a multa foi quitada, bem como o cumprimento pelos responsáveis da decisão proferida no acórdão TC 183/2013, tendo procedido ao recolhimento do valor exato da penalidade que lhe foi imposta no acórdão 183/2013 pela prática das irregularidades relativas aos itens 5.1, 7.1 e 7.2 do RTC 49/2011, voto no sentido que seja expedida a quitação aos senhores Ronaldo Ribeiro Moreira e Mário César Dan Ribeiro, na qualidade de gestores no Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores de Jerônimo Monteiro, no exercício de 2009. Processo seguinte, 2827, Prefeitura Municipal de Pancas, RREO, primeiro bimestre de 2014. Responsável, Aguimaíra Araújo Nascimento.
Emissão de parecer de alerta com base no artigo 59 da Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Processo 2611/2009, procedência Câmara de Santa Leopoldina. Assunto: denúncia em face da Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina, exercícios 2005 a 2009. Responsáveis: Fernando Castro Rocha e Ronaldo Martins Prudêncio. Trata os autos de denúncia protocolada nessa Corte de Contas pelo senhor Darley Jansen Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Leopoldina, na data de 4 de maio de 2009, referente a possíveis irregularidades cometidas pelos prefeitos municipais de Santa Leopoldina entre os exercícios de 2005 a 2009. Determinada a realização de auditoria especial, os autos foram encaminhados à 5ª Controladoria Técnica, que elaborou o relatório de auditoria 25/2012, tendo sido constatado pela equipe de auditoria indícios de irregularidade, que ensejaram a elaboração da ITI 61/2013, folhas 741 e 747. Citados os senhores Fernando Castro Rocha e Ronaldo Martins Prudêncio, prefeitos de Santa Leopoldina, para que no prazo de 30 dias apresentasse justificativas que julgassem pertinentes quanto às irregularidades apontadas na ITI 61/2013. Devidamente citados, os senhores Fernando Castro Rocha e Ronaldo Martins Prudêncio, por meio de seus procuradores, devidamente constituídos, folhas 757 e 939, respectivamente, apresentaram tempestivas justificativas às folhas 761, 772 e 927 e 937, encaminhados estes ao NEC, que opinou pela manutenção das irregularidades apontadas na ITI 61/2013. O Ministério Público de Contas manifestou-se de acordo com a instrução técnica conclusiva, as folhas 1792 e 1793. Levando em conta as análises aqui procedidas e as motivações adotadas, concluo pelo afastamento da irregularidade apontada no item 2.2, bem como pela permanência das irregularidades apontadas nos itens 2.1 e 2.3 dessa decisão. Diante de todo o exposto, acolho parcialmente o posicionamento da área técnica do Parquê Especial de Contas e voto nos seguintes termos. A. Pela procedência parcial da denúncia com fulcro no artigo 95, inciso 2 da Lei Complementar 621/12. B. Pela fixação de multa pecuniária individual no valor correspondente a 500 vezes VRTS ao senhor Fernando Castro Rocha e Ronaldo Martins Prudêncio, ante a infringência do artigo 58, inciso 3, e do artigo 67 da Lei 866/1993, do artigo 167, inciso 8, e artigo 95 da Constituição Federal, do artigo 9º, parágrafo 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal, e da constatação de prática de ato com grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, prevista no artigo 96 da Lei Complementar 32/93, correspondente atualmente ao artigo 135, inciso 2 da Lei Complementar 621/12, e ao artigo 382 da Resolução TC 261/2013, e artigo 166, inciso 1 da Resolução TC
182/2002, correspondente atualmente ao artigo 389, inciso 2 do Regimento Interno do Tribunal de Contas. Cientifique-se a denunciante Câmara Municipal de Santa Leopoldina do teor do acórdão a ser proferido nos termos do artigo 307, parágrafo 7º da Resolução 261/2013. Notifique-se os responsáveis, senhor Fernando Caça Rocha e senhor Ronaldo Martins Prudêncio, na forma do artigo 358, inciso 3 da Resolução TC 261/2013. Existe uma divergência? Você está procedência parcial, fixação de multa, e existe a divergência de um item, não é isso? Isso. Com o voto, conselheiro Abudib. Acompanhe integralmente o item 2.2. O conselheiro foi muito feliz, não há exigência legal com relação a isso. É poder discricionário do agente. Acompanhe integralmente o voto do relator. Também acompanho o voto do relator. Conselheiro Sérgio Borges, relator os processos. 22 e 24 é um processo que vai para plenário. Processo 5208 retirou de pauta. O processo 304 foi devolvido pelo MP de Contas, está adiado para a verificação do voto. Processo 2643/2010, quitação aos responsáveis. 28 e 27/2014, alerta. E processo 2611, procedência parcial, fixação de multa. Palavra com o conselheiro substituto João Luiz Cota Novati. Senhor presidente, senhoras e senhores, passo a relatar processos de pessoal, admissões no Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo. Registro a admissão de Luciana de Almeida Caça. Na Prefeitura Municipal de Nova Venécia, Rosilânia Patrícia Galvão, registro. Os processos seguintes são do Instituto Capixaba de Pesquisa e Assistência Técnica e Extensão Rural, admissões todas pelo registro. Interessados: Margarete Coque Passoni, Salim Suete Mussi, Ediésio Vimercati de Carvalho, Roberto Ramos Sobreira, Ronaldo Gomes de Lima, Sara Ola Moreira, Adriano Correia de Jesus, Gabriel Graciliano Guzo Rosa, Tasso da Silva de Souza, Cristiano de Oliveira Caterinja, Iria Bulerian, Fabrício Rosa Vitor. Ainda admissões no Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo. Registro das admissões. Interessados: Júlio Mendes Galdino Filho, Raniele Kank Krause, Aleomar Leandro de Souza, Gustavo Rocha Bulgarelli Ferreira, Edson Pedrosa de Oliveira, Breno Quariento, Letícia Soares Bermudes. Na Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte, admissões, registro. Interessados: Renilda Brás da Silva Santana e Regilma Rosa de Amorim. Na Prefeitura Municipal de Iconha, admissões, registro. Interessados: Valentim Sofiati, Flávio Macarini, Maria Aparecida Garabelli Andrade, Fábio Polastrelli Guedes, Bruno Contaifer Morelli. Na Prefeitura Municipal de Vitória, admissões, registro. Interessados: Cláudia Mara Neves Vieira, Romildo de Souza, Vinícius Rodrigues Caldeira, Kenaite Patrocínio Aleixo, Marta Anício de Alvarenga, Raquel de Faria Fernandes, Cileia Ferreira do Vale, José Luiz Lenin Morbeck. Ainda Suede Dir,
Janaína Furtado Leandro Sanches, Nilza Domingos de Brito, Carla Jeane Saak, Leidmar Perini dos Santos Baiense, Eliana Anjo Cordeiro, Carina da Cunha Nunes, Paulo Vitor Damasceno, Érica Simone Neri Brandão, Sandra Maria de Aquino Lanes, Amélia Joana da Silva, Sabrina Rodrigues Gomes Queiroz, Milton João Lemos, Cidireia Rocha Batista, Alessandra Lourenço Alves Miranda, Michele da Silva, Luziene Rio Branco Pereira, Joelma Passabão de Jesus, Lucimara da Penha Silva Ferreira Santos, Valdete Camilo de Freitas, Keila de Lourdes Bernardes, Rosenilda Gomes da Conceição Santos, Maria Auxiliadora Coser Nascimento, Aline Tonon dos Santos, Gustavo Rio, admissão na Procuradoria-Geral do Estado, interessado Gustavo Rios Marciano, registro. Admissões no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, registro. Interessados: Aleandra Ribeiro dos Santos, Niceia Helena Salvador, Velfane Kemiltal, Cristine Rossi, Luciana Lacerda Mesquita Melo, Andressa Manuel Soares, Cristiane Maria Brambila Pedroni, Carolina Correia Vilaça, Alessandra Maria Romã, Alice Pontelo Barbosa, Ricardo de Almeida Gonçalves. Os processos seguintes tratam-se de aposentadorias do Instituto de Previdência dos Servidores do município de São José do Calçado, interessado Iracema Martins Albino, registro tornando parcialmente subsistente decisão anterior. No Instituto de Previdência dos Servidores de São José do Calçado, aposentadoria de Antônio de Souza, registro. No Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, são retificação de ato de aposentadoria de Luciana Belon, registro tornando parcialmente subsistente decisão anterior. Aposentadoria de Maria Matildes Pires, registro tornando parcialmente subsistente tornando parcialmente insubsistente decisão anterior. Aposentadoria de Regina Maria de Oliveira, devolução origem para sobrestamento até o trânsito em julgado. Ainda do Instituto de Previdência do Estado do Espírito Santo, aposentadoria de Érica Rodrigues Baco do Carmo, registro. Aposentadoria de Tânia Margarete Lino Silva, registro tornando parcialmente subsistente decisão anterior. Aposentadoria de Ivanete Bide Carrareto, registro tornando parcialmente subsistente decisão anterior. Ainda do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, aposentadorias, registros. Interessados: Glorinha Martinelli Cal, Fábia Maria Duarte de Abreu, Jorge Luiz Martins dos Santos. Do Instituto de Previdência dos Servidores do município da Serra, aposentadoria de Vera Lúcia da Conceição, registro tornando parcialmente subsistente decisão anterior. Na Prefeitura Municipal de Guarapari, aposentadoria de Alcedina Bandeira, registro tornando parcialmente subsistente decisão anterior. Na Prefeitura Municipal de Viana, aposentadoria de Darcy Reis, registro. Do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, aposentadorias, registro. Interessado: Luiz Humberto Sartori, Vera Lúcia Pacanha Vieira e Ildete Alves Silva. Ainda do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, aposentadoria de Madalena Emília Monteiro Oliveira. São dois atos: um pela regularização da revisão, retificando a decisão anterior, e numa outra matrícula da professora, pelo registro da portaria, dando-lhe a aposentadoria, concedendo-lhe a aposentadoria. Ainda do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, aposentadorias, registros.
Interessados: Débora de Freitas Coutinho e Souza, Marilúcia Fátima de Jesus, Isaura Bugi Felberg, Vânia Regina Rezende Dalla Favarato, Virgílio Francisco Chamba Amaral, Antônio Augusto de Souza Salarini, Marilda Dias Santana, Disney Assunta Pupim, Gilberto da Silva. No Instituto de Previdência do Servidor do Município da Serra, aposentadoria de Antônio Francisco Gomes, registro. No Instituto de Previdência do Servidor do Município de Iconha, aposentadoria de Vera Lúcia Calazani Petri, registro. No Instituto de Previdência do Servidor do Município de Cariacica, aposentadoria de Marilene Vicência Franco, registro. No Instituto de Previdência do Servidor do Município de Aracruz, aposentadoria de Esther Costa Santana, registro. No Instituto de Previdência do Servidor do Município de Linhares, aposentadoria de Davina Silva de Lima, registro. E do Instituto de Previdência do Servidor do Município de Vitória, aposentadorias, registro. Interessados: Joel Pereira de Souza, Cleone Plotenger, Rosicléia Pereira Lousada, Paulo Roberto Leite Galante, Valmir Antônio da Vitória, Genilda dos Reis Vieira, Joselita Francisca Santos Campos, Sueli Queiroz Lira e Maria de Lourdes Alves dos Santos. Fazendo a retificação, essa última do Instituto de Previdência do Servidor do Município de Viana. Na Prefeitura Municipal de Aracruz, aposentadorias, registro. Interessados: Silene Maria da Penha e Maria Augusta Soares de Paula. No Instituto de Previdência do Servidor do Município de Linhares, pensão de José dos Santos Serafim, registro. No Instituto de Previdência do Servidor do Município de Vitória, pensão de Antônio Cândida Silvério e outro, registro. No Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, pensões, registro. Interessados: Gislânia Pereira dos Santos e outros, e José Carlos Santos da Silva e outros. No Instituto de Previdência do Servidor do Município da Serra, ou melhor, do município de Vitória, pensão de Terezinha Maria Tiago do Nascimento, registro. Prefeitura Municipal de São Mateus, pensão Armandina Benha Manhago, registro. Do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, reserva remunerada, registro. Interessados: Marcos Valério Rodrigues da Silva, Oséia José de Almeida e Paulo Sérgio Rodrigues. É só, presidente. Gostaria de convocar o conselheiro João Luiz para compor o quórum em vista da saída do conselheiro Sérgio Borges. Proclamo o resultado na forma relatada pelo conselheiro substituto João Luiz Cota Lovato de seus processos. Palavra com o conselheiro substituto Eduardo Pérez. Senhor presidente, processo de pessoal, todos do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo, admissão e registro de Felipe Manhas Maciel, Renato dos Santos, Renata Miranda da Silva Gese, Silvia Neitinel Ferreira, Terezinha Maria do Nascimento, Cláudia Barbosa Salles Matede, André Monjardim Vals Piscin, Armando Araújo Mota Coelho, Marcela Carvalho Laumerman, Sandra Gonçalo Pereira, Sérgio Adriane Santos Moreira, Fabiola Celane Cruz Reis, Erlen Raquel Barbosa Marques, Dilson Nascimento Júnior, Elisângela da Costa Fernandes Pedrosa, Roxane Barbosa Carvalho, Ana Carolina Lemos Massal, Helene dos Santos Luciano, Gladson Lírio Barcelos, Ariane Cusuol Fonseca, Caroline Amado Barcelo Cruz, Andressa Silva Veloso, Alcides Felício da Silva, Leonardo da Rocha de Souza, Josiane Freire Rocha, Jordânia Ploteger Cruz, Lorena Cruz Ribeiro, Maria da Penha dos Santos de Oliveira, Marcela Carvalho, Márcia Kil Ramos, Odília Silva
Medeiros Ferreira. E é só. Proclamo o resultado na forma relatada pelo conselheiro substituto Eduardo Pérez. Nada mais haver a tratar, vou declarar encerrada a presente sessão, antes, porém, convoco para a próxima, que será ordinária, ser realizada no dia 11 de junho, quarta-feira, a hora regimental. Boa tarde a todos.